Olá, a partir de agora você confere as notícias mais importantes de Teresópolis e região, direto aqui da redação. Você vai ter todas as informações, os detalhes de tudo que acontece relativo não só à pandemia do coronavírus e às ações do poder público para enfrentar essa pandemia, como também as demais notícias do nosso noticiário aqui da Diário TV. E a gente começa falando sobre o trabalho da Polícia Militar para a apreensão de drogas no município, um trabalho incansável. E dessa vez, um motoboy foi preso pela Polícia Militar. Esse motoboy foi avistado pelo setor Bravo com o Cabo Silva e o soldado Denis, que estavam patrulhando a Tenente Luiz Meireles, e observaram esse motociclista com uma mochila de entrega de alimentos, empinando a moto e fazendo manobras de risco. Os agentes então deram ordem de parada e ele ainda tentou fugir, foi acompanhado pelos policiais militares até a rua Valdir Barbosa Moreira, ali próximo à rodoviária. Quando reduziu a velocidade para realizar uma manobra de fuga, o motociclista colidiu contra a viatura e caiu. Ele largou a mochila na rua e ainda conseguiu correr para o terminal rodoviário para tentar se esconder, mas não teve jeito, né? Parece coisa de cinema, mas saiu correndo. E como você pode ver, na mochila encontraram 300 papelotes de cocaína com a inscrição TCP 100% Mulher do Brabo, de R$20, e 10 tabletes de maconha de R$50. Está aí o trabalho muito importante da Polícia Militar para poder coibir esse trabalho que é frequente, né? Não tem jeito, é quase que enxugar gelo, mas o importante é que a Polícia Militar não desanima, trabalha firme e forte para coibir esse trabalho. Não só isso, como também essa questão de um motociclista fazendo manobras de risco aqui na cidade, podendo causar vários acidentes, inclusive ele se ferindo e causando aí ocupação de leito de hospital, coisa que nesse momento é muito importante que nós não tenhamos, né? Ocupação de mais leitos, que a gente precisa, na verdade, de leitos liberados para atender as pessoas que são vítimas do coronavírus. E agora o repórter Marcelo Medeiros vai trazer para a gente a situação da Rio Teresópolis. Isso mesmo, a Rio Teresópolis já começou um recapeamento que vai durar até 2021, até o ano que vem tem a previsão de duração desse trabalho, e o Marcelo Medeiros explica melhor para a gente. A concessionária Rio Teresópolis retoma nesta quarta-feira, dia 1º de julho, os serviços de remendos localizados, com aplicação de micro-revestimento asfáltico. A previsão é de que essas intervenções prossigam até 20 de março de 2021 em vários pontos da rodovia. Nos trechos de baixada, os serviços serão realizados das 7 da manhã às 5 da tarde. No segmento da Teresópolis, além Paraíba, incluindo a Serra, os serviços serão executados do quilômetro 2,5 ao 89, nos dois sentidos da via, entre as 8 da manhã e 18 horas. Neste trecho, que tem pista simples, haverá necessidade da implantação de sinalização em pare e siga. Em toda a rodovia, durante os fins de semana e feriados, o serviço será suspenso. Casos excepcionais serão previamente comunicados, segundo a CRT. A concessionária informa também que haverá sinalização nestes locais e equipes atuarão na orientação do tráfego. Para qualquer outra informação, os usuários da BR-116 podem ligar para os números 0800 021 0278 e 0800 021 0279, que funcionam em plantão 24 horas. A recomendação é que os horários de saída sejam antecipados para evitar atrasos. Tá aí, então, essa importante informação para quem mora em Teresópolis, mas trabalha no Rio de Janeiro, quem frequentemente precisa descer e subir a serra. É bom ficar de olho, porque vai ter pare e siga aí durante um bom tempo em vários trechos. Agora vamos falar sobre um assunto que tomou uma proporção ali de alarme ali nas redes sociais, quando o ex-candidato a prefeito, André Couto, fez uma publicação dizendo que o CEMUS e o posto da Várzea seriam pontos de atendimento para o coronavírus. Essa publicação dele em vídeo, afirmando que ele verificou na internet de que esses postos, esses centros de saúde são os únicos cadastrados junto ao Ministério da Saúde para que recebessem os recursos
para atendimento ao Covid-19. Está aí o Semusa, como você pode conferir, que é um desses centros a que ele se refere. E, de pronto, essa afirmação dele, essa postagem, foi tratada como fake news pelo prefeito Vinícius Clausen, dizendo que não, que, na verdade, o Pedrão e a Rua Doutor Aleixo são pontos e o centro lá na Rua Doutor Aleixo são locais que atendem realmente e que os dois centros no interior da cidade também estão regulares, não há nenhuma irregularidade de acordo com o que o prefeito rebateu. Mas aí o André Couto voltou nessa situação, foi fazer um questionamento com o setor, outro setor do Ministério da Saúde, que enviou um e-mail para ele confirmando mais uma vez que não existe nenhum endereço atrelado a esses pontos, tanto ao Pedrão quanto ao Semusa, não existe nenhum outro endereço a não ser esses no cadastro para receber as verbas para o tratamento de coronavírus e fazer cumprimentas de atendimento. E a gente já trouxe esse assunto também no Jornal Diário de Teresópolis anteriormente, e agora a gente retorna falando sobre essa situação que agora o André Couto trouxe esse e-mail à tona e continua questionando. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que mais uma vez falou que não há irregularidade, veio de encontro ao que o prefeito Vinícius Clausen afirmou em suas redes sociais, de que é feito apenas o registro desses dois locais, do Semusa e do posto de saúde da Várzea, como referência para registrar os atendimentos. Então está aí a explicação do prefeito e a gente segue acompanhando essa situação. Esperamos que não haja mesmo irregularidades e que os atendimentos sigam normalmente, que é o que mais importa, né? Devido a essa situação de pandemia, muita confusão. Então, que pelo menos entre os centros de atendimento não haja confusão. Vamos falar agora sobre um trabalho da Prefeitura, o programa Recicla Terê, que foi lançado esta semana. Passou a funcionar nesta quarta-feira, foi lançado na terça-feira. O programa Recicla Terê começou a ser implantado nesta quarta-feira, com a Secretaria de Meio Ambiente sendo responsável pelo projeto, que ocorre em parceria com a Associação dos Catadores de Teresópolis. Inicialmente são 11 bairros atendidos e mais 10 ecopontos para o descarte apropriado do lixo reciclável. O Recicla Terê promove inclusão social, aliada à proteção ambiental, garantindo emprego e renda para 40 catadores e suas famílias, beneficiando cerca de 200 pessoas. Muito importante, né? Vamos ver então agora como ficou o galpão, né? O galpão do Recicla Terê, que é esse programa de coleta seletiva, já está funcionando. Os catadores que antes trabalhavam no aterro sanitário têm agora o trabalho digno e renda, de acordo com essa publicação da Prefeitura. E o programa foi apresentado na terça-feira em solenidade simbólica neste galpão de triagem do Programa Municipal de Coleta Seletiva em 3 córregos no 2º Distrito. Tanto o galpão quanto equipamentos foram adquiridos através do termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Cervejaria Petrópolis, tendo a Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, como interveniente. Mas um importante trabalho realmente para tornar Teresópolis de novo, né, uma referência, ou pelo menos que Teresópolis tenha alguma coisa em favor do meio ambiente, né, porque nós já perdemos o nosso aterro sanitário, que virou um lixão e perdeu toda a sua funcionalidade, o seu poder de transformador do meio ambiente, virou realmente um lixão, uma coisa que está realmente horrível e precisando de uma solução. A Prefeitura até agora não arranjou uma alternativa para o nosso aterro, ex-aterro sanitário, agora um lixão. E ainda aguardamos isso, né? Trabalhos numa cidade de Teresópolis que é conhecida pelos seus parques naturais, pela natureza, então é necessário que Teresópolis tenha, sim, esse trabalho em favor do meio ambiente. E agora, falando sobre essa pandemia do coronavírus em Teresópolis, mais uma vez uma agência bancária em Teresópolis teve que ser fechada após a detecção de casos de coronavírus, do novo coronavírus, o Covid-19, registrados, né, casos de funcionários contaminados por esse vírus. E para explicar essa situação, a gente traz aqui no boletim Marcelo Medeiros, que vai poder traçar tudo o que aconteceu, falar sobre esse fato aqui em Teresópolis. Olá, Marcos Wagner. Mais uma agência bancária fechada por conta da confirmação da Covid-19 em uma funcionária. Agora a agência do Itaú, na Avenida Delfim Moreira, nas proximidades do acesso do bairro dos Pinheiros. Segundo o sindicato dos bancários, a agência ficou fechada
nesta quarta-feira e também continuará de portas fechadas nesta quinta, pelo menos nesses 2 dias, para a realização de processo de desinfecção. A previsão é que o banco volte a funcionar nessa agência, que é a agência 0807 do Itaú. A previsão é que volte a funcionar na sexta-feira, porém ainda não há confirmação. Além desse processo de limpeza, de desinfecção, por conta dessa funcionária ter tido a confirmação para a Covid-19, é necessário substituir toda a equipe, né? Todas as pessoas que tiveram contato com essa funcionária deverão ficar em casa pelo período de 14 dias. Esse é um procedimento padrão da Febraban quando há essa confirmação da Covid-19. Em Teresópolis, até o momento, já foram 11 casos de Covid-19 em funcionários de agências bancárias. O Banco Itaú teve 4 confirmações, essa agora, né, da agência próximo ao acesso do Morro dos Pinheiros, e outros 3 casos na agência próximo ao Sesc, também na Avenida Delfim Moreira. Outros bancos que tiveram casos do novo coronavírus foram o Santander da Reta, a agência da Reta, com 4 casos, né? A agência chegou a ficar fechada pelo período de 14 dias, porque não havia equipe para substituir aquela que teve contato com esses funcionários aí que tiveram a Covid-19. Também o Banco Bradesco, 2 casos no Banco Bradesco, ali próximo ao Sesc, e mais um caso na agência central da Caixa Econômica Federal. Nessa situação da Caixa, não foi preciso fechar o banco, porque a desinfecção aconteceu no fim de semana e a agência tinha funcionários para substituir a equipe que teve contato com esse funcionário, que teve a confirmação para o novo coronavírus. Vale lembrar ainda, Marcos, que lá no primeiro caso, né, que foi no Itaú, em frente ao Sesc, quando teve a primeira confirmação de bancário com a Covid-19, o sindicato aqui de Teresópolis pediu ao governo municipal que incluísse nos decretos uma determinação que os bancos fizessem obrigatoriamente esse serviço de desinfecção todos os fins de semana, mas isso acabou não acontecendo. O resultado está aí, né? 11 casos até o momento, 11 casos no total. Lembrando que bancário também é linha de frente, né? Porque desde o início da pandemia houve uma grande movimentação nos bancos, seja para o auxílio emergencial, para renegociar dívidas, pedir empréstimos, ou seja, onde há muita gente, mesmo que por necessidade, aumenta o risco de contaminação com a Covid-19. Tá aí essas informações do Marcelo Medeiros sobre essa situação dos bancos, que a gente vê que todos os dias essa lotação máxima na frente dos bancos, filas, aglomerações, independentemente de rodízio ou não de CPF, de fechamento ou não de comércio, estão sempre lotadas as portas dos bancos e realmente os funcionários acabam sendo alvos fáceis para a contaminação do coronavírus. E só um adendo aí a essa questão que o Marcelo trouxe para a gente, não são 11, são 14, né? Acabam de ser confirmados aí pelo Sindicato dos Bancários que são 14 funcionários envolvidos nessa contaminação. Então, mais um fato preocupante que soma-se a essa questão dos bancos. E, além disso, outra confirmação é de que a agência do Bradesco, que fica em frente ao Teresópolis Shopping, também nesta quinta-feira estará fechada. Além dessa agência do Itaú, a agência do Bradesco, em frente, na Avenida Delfim Moreira, aquela em frente ao Teresópolis Shopping, então, para informar a população, estará fechada. Também por mais uma medida restritiva. É importante que a população saiba e é importante, mais uma vez, a gente alertar para que todos tenham cuidado, usem máscaras, tomem o máximo de cuidado possível e evitem as aglomerações. Ainda sobre essa situação da pandemia do coronavírus em Teresópolis, nós começamos a semana com muitas indefinições, muitas preocupações, já que no domingo a Justiça havia decidido pelo fechamento, determinou o fechamento do comércio, das empresas, a partir do dia 1º, que seria essa quarta-feira, fechamento de tudo, né? A restrição que voltaria a ser mais forte, né? A flexibilização que tinha sido determinada
voltaria atrás e tudo ficaria fechado novamente. Enfim, essa justiça tinha voltado atrás porque a ocupação dos leitos chegou a determinado ponto, no último sábado, a 95%. Então, a justiça acabou entrando na competência da prefeitura e exigindo que fosse tudo fechado, que medidas drásticas aí fossem tomadas. E na noite de terça-feira, a prefeitura conseguiu um prazo a mais, conseguiu postergar essa situação, conseguiu esticar até o dia 8 um prazo maior que seria para se adequar e até tentar que essa medida não fosse tomada do fechamento e manter a flexibilização. E a prefeitura até conseguiu mais leitos, só que como tudo muda tão rápido aqui em Teresópolis, essas decisões sempre com novas decisões surgindo a qualquer momento, mais uma decisão da Justiça surgiu agora lá no Rio de Janeiro, no TJ, que acabou tirando essa decisão judicial, acabou anulando essa decisão judicial do último domingo, que agora a Prefeitura nem mesmo para o dia 8 tem mais a obrigação de cumprir que as restrições fiquem mais fortes. Para explicar melhor essa situação, a gente vai trazer aqui o vídeo com o Ricardo Vasconcelos, o advogado Ricardo Vasconcelos, vai explicar toda essa nova decisão judicial a respeito das medidas restritivas aqui em Teresópolis. Saiu uma decisão, agora há pouco, do Tribunal de Justiça, que suspendeu os efeitos daquela decisão que aconteceu aqui no domingo, que pegou todo mundo de surpresa, uma decisão judicial que tinha determinado o fechamento do comércio a partir do dia 1º de julho. Claro que ontem o próprio juiz voltou atrás e suspendeu os efeitos da decisão dele até o dia 8 de julho, dando um prazo para o município se adequar a algumas medidas que ele determinava. E foram exatamente essas medidas que ele determinou, principalmente essas medidas, que levaram o tribunal a tomar essa decisão, entendendo da seguinte forma: quem pode flexibilizar e quem pode restringir o comércio a abrir, as atividades a acontecerem no município, é o prefeito. A desembargadora se baseou numa decisão por unanimidade do STF, que entendeu que caberiam aos governos estaduais, municipais e ao governo federal tomarem as decisões sobre a pandemia, sobre a abertura de atividades, a forma de se abrirem as atividades, as flexibilizações, as restrições, tudo isso caberiam aos governos, ou seja, ao Poder Executivo. E ela, baseada nisso, entendendo ainda que há uma ordem constitucional, e que realmente é uma ordem constitucional, a separação de poderes, entendeu que não cabe ao judiciário tomar decisões sobre abertura do comércio, fechamento do comércio, abertura de outras atividades ou não, as flexibilizações e as restrições durante esse período da pandemia. Entendeu que cabe ao Poder Executivo agir. Se cabe ao Poder Executivo agir, o Judiciário não pode agir dessa forma, como foi feito. Então, ainda que ocorram novos decretos, tudo isso, o prefeito, aqui em Teresópolis, não está mais obrigado, nem está mais vinculado às determinações que o Judiciário havia dado nas seguintes formas: olha, preciso que os bares sejam fechados, ou preciso que os bares não só possam atender por delivery e drive-thru, como saiu ontem na decisão. Nessas situações, o shopping center aqui em Teresópolis, que não precisa cumprir o rodízio de CPF, o juiz ontem tinha determinado que houvesse o cumprimento desse rodízio. É claro que a decisão de ontem foi uma outra decisão e a desembargadora não estava baseada nela. Mas as fundamentações desse agravo certamente levarão a mudanças no entendimento da própria decisão que foi dada ontem. E essas mudanças e essa fundamentação dela certamente pautará outras decisões no processo que trata exatamente das políticas públicas sobre a questão do comércio. Uma decisão importantíssima, uma decisão que também é embasada na própria decisão que o presidente do Tribunal de Justiça tomou para a Prefeitura do Rio de Janeiro e para o Estado do Rio de Janeiro, e que vai começando a demonstrar qual vai ser o entendimento do nosso Tribunal de Justiça em relação não só a Teresópolis, como a todos os outros municípios do nosso Estado. Qual é o caminho que está se dando? Cabe ao Poder Executivo, ou seja, ao prefeito, decidir as regras sobre restrições e flexibilizações durante o período da pandemia.
Então tá aí mais essa explicação sobre mais uma reviravolta aqui em Teresópolis, e agora a prefeitura, que já preparava um novo decreto, a gente não tem ainda notícia de que a prefeitura vá ou não impor medidas restritivas mais severas, vai modificar alguma coisa. Agora a prefeitura tem de novo a liberdade para atuar da forma com que achar necessário para os padrões aí do coronavírus em Teresópolis. Por falar nisso, a gente vai trazer agora para vocês os números do coronavírus nesta quarta-feira, que foram divulgados pela Prefeitura. De acordo com o Gabinete de Crise, são 1.508 casos positivos de Covid-19 em Teresópolis, 665 casos ativos, 793 casos recuperados. São 50 óbitos confirmados, mantendo o número do dia anterior. Casos suspeitos são 4 aguardando resultados de teste do LACEN e 5 óbitos suspeitos. Temos 47 leitos ocupados, 22 confirmados, 25 suspeitos, sendo 30 leitos clínicos, 17 leitos de UTI, 7 pacientes estão intubados. 21 leitos vagos, 8 de UTI e 13 clínicos. 13 leito clínico. E temos 5.187 no total de exames realizados, testes rápidos mais PCR. Tá aí as informações desse boletim informado pela Prefeitura no final da tarde de quarta-feira. E você pode continuar bem informado aqui com a Diário TV, com o nosso jornalismo, pode acessar netdiario.com.br e conferir todo o nosso noticiário, as notícias mais importantes de Teresópolis e região. Também pode conferir as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, com todos os vídeos aqui da nossa reportagem. E também, a qualquer momento, nós voltamos aqui em nossa programação trazendo novidades para você. Até já!